Paz e graça, povo de Deus, mais uma vez com vocês, com gota de sabedoria. Eu estou muito feliz por poder dar continuidade àquele assunto sobre perdão, um assunto muito necessário que pode promover o nosso crescimento espiritual e qualificar nossos relacionamentos pessoais e com Deus. Fica comigo. A palavra nos fala lá em Levítico capítulo 19, versículo 18, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Essa questão de amar o próximo, e esse versículo fala sobre não ter rancor, não se vingar com relação ao outro irmão. Os rabinos têm um entendimento, uma interpretação para esse versículo, para essa palavra, muito forte. Eles chegam a afirmar que o outro é exatamente igual a você. Eu sou igual ao outro. O outro me representa. Eu represento o outro. Tanto naquela época, com a cultura do povo de Israel, como hoje, em nossa cultura, com a palavra que temos à nossa disposição, isso nos é reafirmado, nos lembrado. Paulo fala em Gálatas capítulo 5, 13 e em diante, e várias outras expressões no Novo Testamento, nas cartas paulinas, é muito claro isso. A responsabilidade que temos com o outro. Na psicanálise a gente vê uma expressão que é muito conhecida: aquilo que no outro me incomoda não é do outro, é meu. Então eu me espelho no outro. O outro se vê em mim. E isso pode também ser explicado, né? É interessante, por exemplo, se eu estou cortando uma maçã ou descascando uma laranja e por um vacilo eu corto um dedo da outra mão, é um absurdo, é uma ignorância, é sem noção eu pegar a faca, colocar na outra mão e cortar agora a mão que foi responsável em cortar o meu dedo. É a mesma coisa, é mais ou menos por aí. Eu sou inteiro, eu sou uma pessoa onde tudo em mim se compreende como um todo. E nesse universo de pessoas, nós somos semelhantes um ao outro. É isso que a palavra quer nos dizer. Quando ofendemos o outro, quando praticamos, quando devolvemos o mal com o mal, estamos fazendo esse mal em nós mesmos. E é interessante que uma história muito conhecida na Bíblia, a história de José, ilustra muito bem tudo isso que estamos falando. Eu não vou citar aqui toda a história, ela é bem conhecida, mas vamos partir já para o finalmente, quando agora, depois de mais ou menos 10 anos que José está no Egito, os irmãos, depois de uma grande fome, e o Egito tem os recursos por causa de José, esses irmãos agora estão ajoelhados, estão prostrados diante de José, exatamente como José viu no sonho. E agora José tem a oportunidade de vingança, de um ressarcimento. Na palavra vingança, ou alguém poderia dizer, não, mas eu não sou vingador, ou eu não sou vingativo, né? Eu gostaria de ver justiça. Nós apenas substituímos a palavra vingança por justiça, mas é a mesma coisa. E a Bíblia diz que minha é a vingança, ou minha é a justiça, diz o Senhor. Há pelo menos 3 situações aqui a gente pode ver através do exemplo que José nos deixa nesta atitude dele em perdoar e não se vingar. Claro que Faraó e o chefe da prisão estavam também, talvez, esperando essa oportunidade para ver José se vingar dos seus irmãos. Mas José faz uma opção. Primeira razão por que José não se vinga. José não quer se nivelar. José não quer se igualar. José não quer descer ao nível dos seus irmãos quando fizeram isso com ele. Essa é a verdade. José, ele tem a oportunidade de se vingar, mas ele prefere, com todas as razões que ele tinha para promover a vingança ou a justiça, ele prefere ser feliz. É melhor ser feliz do que ter razão.
José faz a opção de ter a família perto dele e não ter um momento de justiça aonde ele poderia até se gloriar. Mas aonde que levaria isso? Ele ia se igualar àquela situação. José não quer ser lembrado por aquilo que aconteceu com ele, mas ele quer ser lembrado pelo perdão que ele liberou para os seus irmãos. A segunda razão é que entre a vingança e a família, José prefere a família. Quer dizer, o mundo está hoje vivendo em desarmonia, é tempo de ódio, é tempo de cólera, não só naquela época, mas hoje também. Mas José faz uma opção, ele prefere a família, ele prefere ter a família perto de si. De um perigo, um momento delicado que a gente às vezes não observa, é que quando a gente afasta as pessoas, nós estamos a caminhos largos, a passos largos para uma caverna, para um lugar que se chama solidão. E as pessoas, muitas hoje vivem em solidão porque não praticaram, não tiveram a prática, não desenvolveram a prática do perdão. E a solidão é um lugar terrível. A solidão é um lugar muito difícil de se viver. Então é melhor soltar a pessoa, deixar a pessoa ir embora. E a terceira razão por que José preferiu perdoar é que José não queria ser definido pelo mal, mas queria ser definido pelo bem. José, ele deixa um legado, ele deixa um manual de instrução que cura a nossa alma. Porque a gente entende, hoje a gente entende com mais facilidade, que o caminho da cura interior tem que passar pelo perdão. A gente vê às vezes as crianças brincando e as crianças, elas brigam, mas daqui a pouquinho elas estão conversando, estão brincando, e essa mesma desavença que houve entre as crianças levaram muitas vezes os pais a se aborrecerem, a não se falarem mais. Mas é porque as crianças, elas preferem ser felizes do que ter razão. Mesmo que a gente pratique muitas vezes, né, esse entendimento como José, é possível que ele tenha esperado essa oportunidade durante 10 anos, mas no momento que ele teve a oportunidade, ele preferiu perdoar. E a gente poderia encerrar essa palavra do que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Quando está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É muito melhor, meu querido e minha querida, deixar isso nas mãos do Senhor. Porque Deus sabe o que fazer. Nesse contexto, ele é misericordioso. Ele renova as suas misericórdias todos os dias. Então, ele sabe o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Porque a gente se baseia muito, colocamos uma lente de justiça, uma lente de vingança e queremos ser ressarcido. Queremos que alguma coisa seja feita como reparação. E não é por aí. O autor de Hebreus fala que quando a gente se comporta dessa maneira, a gente cria um céu de bronze. E quando a gente não perdoa, o mal de não perdoar aquela pessoa que nos fez mal não vai ficar resumido, concentrado só naquela pessoa. Esse mal vai se encaixar, vai se cristalizar dentro da gente. E todo o demais, todo o ambiente ao redor será contaminado, a ponto de, ao chegar em algum lugar, a nossa presença ser reconhecida como aquele sujeito ou aquela pessoa que aonde chega provoca ou um distúrbio ou contamina o ambiente. E eu sei que você não quer ser lembrado, como José não quis ser lembrado pelo mal que fizeram, ou por um rancor, ou por uma vingança. A palavra vingança, a palavra rancor, como está lá em Levíticos 19, 18, está muito linkada ao amar a si mesmo. Ame o outro como você ama a si mesmo. É esse o segredo. É dessa maneira que a gente mantém um relacionamento com os outros, estabelecemos, liberamos, como diz na outra reflexão,
A palavra apiame, apolua, é deixar a pessoa ir embora, é soltar a pessoa. Não levar a pessoa para a cama, não levar a pessoa para o restaurante, não levar a pessoa para outros relacionamentos que nós consideramos. Porque esse mal, caso não perdoemos, ele vai ficar enraizado em nossos corações. E tudo que fizermos a partir daí vai refletir o mal, não o bem, que foi alojado dentro de nós. Quando nós perdoamos, nós nos parecemos com Deus. Quando nós não perdoamos, nós nos parecemos com Satanás. Eu sei que isso é forte, mas é uma verdade. Pense nisso. Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.